Vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ser cheios da presença e do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. O desejo do nosso coração é que você seja cheio da glória e da presença de Deus. Quase que lemos o mesmo texto, né? Deus sabe o que faz. Fabinho leu no capítulo 9 do profeta Isaías, eu quero ler o capítulo 6. Quando ele falou Isaías, eu falei, só faltava ler o texto que eu vou ler, que Deus me deu. Mas nós batemos na trave. Ele leu 9, eu vou ler o 6. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, diz assim a palavra de Deus, no versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou houve uma nuvem de glória, conforme a tradução original. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Quem pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos por um instante, vamos falar com Deus mais uma vez. Espírito Santo, no nome do seu Filho Jesus, nós oramos agora, Senhor, e te pedimos que a porta dos céus estejam abertas sobre a nossa vida, não somente, Senhor, sobre mim, que vou proferir a tua palavra, mas também sobre a vida daqueles que a ouvirão, que os ouvidos estejam ungidos e azeitados pelo teu Espírito Santo, para que a tua palavra, ela entre de bom grado e fazendo um efeito sobrenatural, que no nome de Jesus, a palavra que sair deste altar, que vem do trono de Deus para esta igreja, ela possa encontrar uma terra fértil, uma terra, Senhor, receptiva, um coração quebrantado pela tua presença, e assim o efeito cuja qual o Senhor a enviou nesta noite, ele possa acontecer para a glória do seu nome. Senhor, esse é o nosso desejo, esse é o meu pedido, no nome santo do seu Filho Jesus. A igreja diga amém. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o tema experimentando mais de Deus, experimentando mais de Deus. Qual é o tema da mensagem? Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, nós vemos um profeta de Deus sendo levado por Deus a uma experiência sobrenatural, uma experiência sobre-humana. Isaías não era mais um menino, Isaías não era mais um adolescente, um jovenzinho. Isaías era um profeta que já profetizava há algum tempo sobre a nação. Mas aqui no capítulo de número 6, nós vemos que Deus, ele vai levar Isaías a uma experiência sobrenatural. E nessa experiência sobrenatural, parece-me que Deus abre as comportas dos céus. Deus, ele abre os tesouros da sua glória. Ele deseja agora revelar a Isaías o que existe na verdade por trás de tudo aquilo que Isaías pensava conhecer. O que tinha na verdade por trás de uma glória que Isaías pensava conhecer, mas que de fato ele ainda não a conhecia.
ele vai conhecer essa glória integralmente agora nessa experiência do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Essa experiência sobrenatural, diz a Bíblia que ele consegue ver as bases se moverem, as portas, os umbrais das portas se movem, querubins e serafins aparecem diante dele. Ele vê o Senhor assentado, diz o texto, num alto e sublime trono. A glória é tão grande que ele vê que esta glória, ela revela não só quem é Deus, mas ela vai revelar também quem é Isaías. A glória de Deus, ela revela não só quem é o Deus que você serve, como também quem é você diante de Deus. E quando ele consegue ter a visão da glória e da santidade de Deus, diz a Bíblia que ele clama, e ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas o que me chama a atenção, além de tudo isso, é que esse profeta chamado Isaías, ele era um homem que, se você ler alguns capítulos atrás, você vai ver que Isaías, ele era um profeta que ele costumava profetizar sobre a nação de Israel de maneira dura. Ele julgava Israel de maneira dura. Ele era um homem implacável como profeta para com Israel. Pecado não passava impune diante dos olhos de Isaías, porque Isaías, ele era um profeta, e aquilo que é pecado não passa impune diante dos olhos do profeta. Isaías não era um profeta qualquer. Isaías não era um profeta das convicções pessoais, ou seja, um profeta de conveniência. O que é que eu chamo de profeta de conveniência? O profeta de conveniência é aquele que profetiza ou que anda conforme a rota. O profeta de conveniência é aquele que dança conforme a música, ou seja, se lhe é peculiar fazer alguns elogios, não importa quem é a pessoa que está do outro lado, ele faz. Por quê? Porque ele quer agradar, e ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar a quem lhe ouve. O profeta de conveniência, ele não fala geralmente palavras que confrontam, ele fala palavras adocicadas que vêm para passar a mão como se fosse uma luva de pelica em cima da cabeça do pecador. Muitas vezes a pessoa que está recebendo a profecia, ela precisa de uma palavra de confronto e de transformação, mas o profeta de conveniência, ele vem para profetizar palavras de conformidade, palavras que vêm como um bálsamo, para dizer para aquela pessoa: fique da maneira que você está e continue praticando o que você tem praticado, porque na verdade Deus é um Pai de amor e você não precisa mudar. Mas a Bíblia nos mostra que o verdadeiro profeta de Deus não é assim. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que ele se levanta e profetiza sobre uma nação, para um povo, para uma família, para uma pessoa, seja quem for. Ele fala a verdade, ele fala aquilo que Deus manda, ela fala aquilo que Deus quer que seja falado, sem adocicar, sem jeitinhos, sem se preocupar com quem vai receber, mas muito mais preocupado com aquele que está enviando a mensagem do trono da sua glória. Isaías então já era profeta, e ele não era um profeta de profetizar palavras adocicadas ou de concordância com as situações que estavam envolvendo Israel, não, ele profetizava palavras duras. Mas quando ele chega aqui no capítulo de número 6, ele vai ter essa experiência, e diz a Bíblia que quando Deus abre os seus olhos e o seu coração, a sua tristeza e os seus pecados pessoais também são expostos, e as suas misérias, elas recebem um toque de Deus, um toque santificador e purificador, e ele vê Deus então chacoalhando as estruturas da sua vida,
as suas bases da religiosidade, a glória de Deus se manifesta para mudar a sua visão. A glória de Deus, ela vem para fazê-lo viver uma nova perspectiva de ministério. E tudo isso vem de uma só vez, em uma só experiência. Imaginem vocês, igreja, você receber de Deus uma resposta para todas as circunstâncias e situações da sua vida que você vem esperando há muito tempo. Imagine se Deus resolvesse no culto de hoje responder todas as indagações do seu coração. Imagine você se no culto de hoje Deus resolvesse falar com você e trazer a resposta para todas as perguntas que você tem feito, para todas as dúvidas que tem aplacado o seu coração. Imagine como você não se sentiria. Imagine como você não ficaria nessa noite se Deus ele resolvesse rasgar o céu sobre a sua cabeça e falar com você poderosamente em todas as áreas da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Em uma só experiência, Deus resumiu o ministério de Isaías, impulsionando Isaías para um novo tempo, para uma nova obra. E quando eu vejo algo assim, é inevitável eu pensar que Deus, Ele pode também fazer isso na nossa vida. Quando eu vejo Isaías passando por uma experiência sobrenatural como essa, é inevitável eu dizer para Deus: Senhor, eu também quero viver esse sobrenatural, eu também quero esse mover de Deus para a minha vida. Eu também quero, Senhor, ser tocado, impulsionado de maneira sobrenatural, ainda que doa, ainda que eu seja confrontado, ainda que eu escute do Senhor algumas verdades, mas eu quero viver a experiência que Isaías viveu de ser cheio do teu poder, ser cheio da sua glória, e depois de ser cheio da sua glória, do teu poder, da sua presença, eu poder dizer como Isaías disse: envia-me a mim, Senhor, eu estou preparado, eu estou pronto, eu estou liberado, eu estou autorizado, habilitado por Deus para prosperar, para seguir em diante, para ir avante, para enfrentar as circunstâncias, aconteça o que acontecer. A partir de uma experiência sobrenatural, nós não somos mais os mesmos, amém ou não? E sabe por que eu digo isso, igreja? Porque, sinceramente, eu não gosto dessa ideia de que Deus, Ele tem filhinhos prediletos. Eu não gosto da ideia de que Deus, Ele tem filhinhos que são prediletos. Alguns têm o privilégio de ser tocado primeiro e outros depois. Aliás, se Deus tiver filhos prediletos, que Ele me insira nessa questão dos prediletos, porque afinal de contas não tem nada mais lindo, nada mais poderoso, nada mais glorioso do que ter uma experiência com Deus, amém ou não? Então, na realidade, quando eu vejo o profeta Isaías passando por esse momento de uma experiência tremenda com Deus, o meu coração começa a vibrar, a minha alma começa a trepidar, as minhas pernas começam a estremecer, a canção fala comigo, o louvor fala comigo, a glória de Deus que está espalhada no clímax da igreja, Ele começa a me motivar, os meus lábios começam a desejar adorá-lo, eu começo a ser tocado pelo seu Espírito, e como se fosse uma panela cheia de água em cima do fogo, algo começa a ferver dentro da minha alma. Por quê? Porque eu sei que Deus não tem filhos prediletos, eu sei que Deus não tem filhos preferidos, eu sei que Deus, Ele está pronto a sacudir a estrutura da vida de todo aquele que quer, a vida de todo aquele que deseja, a vida de todo aquele que busca, de todo aquele que clama, de todo aquele que vive um tempo de inconformidade, aquele que não se conforma com o mundo, com o pecado, com a naturalidade humana, com a natureza pecaminosa, mas que quer romper pelo poder do nome de Jesus para viver o sobrenatural, e vivendo o sobrenatural, tocar nas coisas sobrenaturais de Deus. Mas é uma aliança entre o homem e Deus,
É um pacto entre o homem e Deus. O homem faz a sua parte e Deus faz a parte dele. O homem abre o coração e Deus trata de encher. O homem abre os seus lábios e começa a exaltá-lo. E Deus então se levanta no trono da sua glória e começa a enviar unção, enviar glória, enviar poder, enviar azeite, enviar a unção da sua presença sobre a vida do ser humano. E quando o homem percebe, quando a igreja percebe, ela já está envolvida completamente num clima de glória. Ela está vivendo um avivamento sobre-humano, um avivamento que não vem só para hoje, um avivamento que não vem só para este mês, mas um avivamento que vem para te levar além das circunstâncias, até o dia glorioso da vinda de Jesus Cristo. Mas o avivamento, a unção de Deus, a glória que moveu, a experiência que Isaías teve, é mais ou menos como essa parábola que eu vou te dizer. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu tinha um amigo, que esse amigo ele tinha muitos irmãos, e ele me convidava algumas vezes para ir almoçar na sua casa. E às vezes eu ia, quando os meus pais liberavam, estava tudo certo, eu ia almoçar na casa dele. E uma coisa interessante acontecia na casa desse meu amigo. Ele tinha pelo menos 3 irmãos, eles eram em 4. E o interessante é que naquela época, era a época em que o suco e a Coca-Cola eram adereços especiais. Nem todas as mesas poderiam ter, nem todas as mesas tinham a alegria e a oportunidade de ter esse tipo de adereço na mesa. Um suco, uma Coca-Cola. Eu me lembro daquela Coca-Cola chamada Coca-Cola Família, aonde as pessoas só tinham oportunidade de bebê-la aos domingos. Não é verdade? Sim ou não? Hoje é uma coisa muito comum todas as pessoas tomarem suco, refrigerante acompanhado. Até a medicina não indica muito, né, para a gente beber com a comida, mas enfim, tem gente que tem o hábito, que não come sem beber ou não bebe sem comer, assim sucessivamente. Mas esse amigo, eu me lembro que quando chegava a hora da mãe dele servir o suco ou refrigerante, eles colocavam os copos todos um do lado do outro. Por quê? Porque eles ficavam medindo quanto a mãe ia colocar, para ver se nenhum deles estava sendo privilegiado ou favorecido. Então eles colocavam o copo do lado, e a mãe ia colocando, e quando passava um dedinho, meio dedinho a mais do outro, ele dizia: opa, o dele tem mais. Então a mãe tinha que vir e tornar um pouquinho mais do suco ou da Coca-Cola. Para quê? Para que houvesse igualdade na bebida para todos os filhos. E quando eu penso nisso, eu penso em Deus, eu penso no Espírito Santo, eu penso na glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu digo a mesma coisa para o Senhor. Eu digo: Pai, se o Senhor não tem filhos privilegiados, aliás, o Senhor, Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas. Se Deus não tem filhos privilegiados, eu quero dizer a você nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que do altar até a porta, até o último obreiro que estiver lá olhando os automóveis, até aquele que chegou ainda agora no culto, todos que estão aqui nessa noite podem ser tocado de uma maneira gloriosa e poderosa pela presença do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Mas você precisa ficar de olho no copo do outro, e quando você perceber que o nível dele está subindo e o seu está ficando para trás, é necessário você dizer para o Senhor: Senhor, enche o meu também, não faz acepção, enche o meu também, enche o meu também. Que bom que vocês já estão dando glória, que bom que vocês já estão dando aleluia, que bom que vocês já estão louvando a Deus, porque esse é o princípio da unção sobre a vida da igreja. Quando você manda a glória para cima, a glória desce do céu. Quando você manda aleluia para cima, aleluia desce do céu. Quando você manda louvores aos céus, a resposta de Deus vem sobre a sua vida. Quando você adora a Deus, Ele começa a responder em forma de chuva sobre essa terra que é você. E se você chegou aqui hoje ressecado pelas lutas da vida, Deus vai molhar você com a unção da chuva da sua poderosa presença.
Eu tenho uma certeza enorme que Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, a minha certeza é maior ainda em dizer a você que Deus não amava e Ele não ama mais Isaías do que eu e você. Ele não ama mais a Isaías do que você. Você não é pior do que Isaías e nem eu. Por isso eu posso te afirmar com certeza, de alguma forma, que nós podemos experimentar a mesma experiência que Isaías teve aqui no capítulo 6 do seu próprio livro. Agora, reflita comigo, o que levou Isaías a essa experiência tremenda com Deus? Quando eu leio o versículo de número 1, eu começo a entender. Então salta diante dos meus olhos o que foi que levou Isaías a ter essa experiência tremenda com Deus. E o texto diz que essa experiência que ele viveu com Deus foi no ano em que morreu o rei Uzias. E ele diz: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que foi necessário o rei da terra morrer para que ele conseguisse ver o rei dos céus. Perceba que foi preciso o rei da terra partir para que ele conseguisse ver o rei dos reis, o verdadeiro rei. Uzias, depois de Davi, para quem não sabe, Uzias, depois de Davi, ele foi um dos maiores reis que reinou sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre Israel. Quando você lê a história, a biografia de Uzias, está no capítulo de número 26 do livro de 2 Crônicas. Você vai encontrar do versículo de número 3 ao versículo de número 15, a biografia de Uzias. Uzias que morreu exatamente no momento em que Isaías teve essa experiência sobrenatural com Deus. E o que diz a biografia de Uzias? Diz o seguinte, versículo de número 3, diz a idade que ele tinha quando ele começou a reinar. 16 anos ele tinha. Diz ainda no versículo 3, quantos anos ele reinou? 52 anos. O versículo 4 diz que no seu reinado ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O versículo de número 5 diz que ele deu-se a buscar a Deus, e nos dias em que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Versículo 6 diz que ele saía e guerreava contra os filisteus. No versículo 7, a Bíblia diz que Deus o ajudava nas pelejas contra os filisteus. No versículo 8, a Bíblia diz na sua biografia que o nome dele foi espalhado até as entradas do Egito, ou seja, o nome dele não se ateve a Israel, a Jerusalém. Ele ficou tão famoso, ele se tornou um homem tão popular, que até as portas do Egito ouvia-se falar de Uzias. Versículo de número 9, a Bíblia diz que ele edificou torres em Jerusalém. No versículo 10, diz que ele edificou torres no deserto e cavou poços. Por quê? Porque o gado precisava beber e ele era um homem ávido ou dado à agricultura. Versículo 11, a Bíblia diz na biografia de Uzias que Uzias, ele tinha um exército de homens destros na guerra. O que me parece ser algo muito importante, porque se não fosse, Deus não faria questão de que essa parte fosse inserida no contexto bíblico, ou seja, o fato de ter um exército de homens guerreiros e homens destros. Diz ainda a Bíblia Sagrada, no versículo de número 12, que o total dos chefes, dos pais, eram os homens valentes, eram de 2.600, só de pais
valentes. Mas não era só esse o exército de Uzias. Diz a Bíblia ainda no versículo 13, que debaixo das ordens de Uzias, havia um exército de 307.500 homens. Diz mais a biografia de Uzias na Bíblia, versículo 14, Uzias, ele preparou para todo o exército, veja só, numa época em que não existia nada disso, ele preparou para todo o seu exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Que homem extraordinário! Para por aí? Não. O último versículo da sua biografia, o 15, diz: ele também fez em Jerusalém máquinas de invenção, de engenharia, que estivessem nas torres e nos cantos. Para quê? Para atirarem flechas e grandes pedras. E assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. O que vocês estão vendo nesse texto sagrado é a biografia de um grande rei. E eu comecei a avaliar o porquê então de Isaías ter uma grande admiração por Uzias. O que foi que levou Isaías àquele momento tão íntimo de ter uma experiência com Deus? Porque só naquele momento Isaías foi ter aquela experiência. Vejam, Uzias era então um herói nacional. Ele era nada mais, nada menos do que uma figura de muita expressão, por ter pego uma nação quebrada e falida e tê-la levantado como uma nação reconhecida e respeitada pelos demais. Agora, a Bíblia nos mostra que Isaías, ele era bem novo. E por que eu estou afirmando que ele era bem novo? No livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Isaías, ele profetizou em 4 reinos. Ele profetizou no reino de Uzias, ele profetizou no reino de Jotão, ele profetizou no reino de Acás, e ele profetizou no reino de Ezequias. E essa expressão que você vê, dizendo de suas profecias, ela vem para comprovar o início do ministério de Isaías. Isaías muito novo, ele já era profeta de Deus para a nação. Isaías muito novo, ele conseguia acompanhar as diferenças ministeriais da vida desses 4 reis. Então isso levou Isaías a ter uma admiração diferenciada por Uzias, por ele ter acompanhado esses 4 ministérios, esses 4 reis. Ele percebeu que Uzias era um rei diferenciado. Então isso fez com que brotasse no coração de Isaías uma admiração diferenciada. E por que não usar essa palavra? Até mesmo uma idolatria por Uzias. Por quê? Porque ele acompanhou o desenvolvimento do ministério. Ele acompanhou o reinado de cada um deles. E o reinado de Uzias fez com que Isaías ficasse impressionado. Então, você começa a entender por que foi exatamente no tempo em que Uzias morreu que Isaías então teve a sua maior experiência com Deus. Porque para o Rei da Glória, ele começar a se manifestar na sua vida, é preciso que os reis da terra, eles sejam subjugados e submetidos a nada. Para que o Rei dos céus, ele seja glorificado na sua vida, é preciso que você reduza a nada os reinados e as idolatrias da terra. É preciso que você coloque Deus num lugar onde ele precisa ser colocado, para que o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ele seja glorificado na tua vida. É preciso você reconhecê-lo, e você não pode reconhecer 2 reis, você não pode reconhecer 2 senhores, você não pode servir a 2 reis, você não pode servir a 2 senhores. A Bíblia diz que não se pode verter da mesma fonte água doce e água amarga. A Bíblia diz que não se pode ser quente e frio, você não pode viver em cima do muro. Por quê? Porque
quem vive em cima do muro toma pedrada dos dois lados. O que está acontecendo com Isaías aqui? Isaías está agora submetendo a sua vida e a sua carne de uma forma trágica a um governo espiritual e totalmente espiritual. Agora ele vai ter a maior experiência da sua vida. Por quê? Porque o rei da carne morre. Aquele que ele havia levantado como ídolo na sua vida estava sendo arrancado. Aquele a quem ele admirava, aquele a quem ele adorava, aquele a quem ele prestava culto, aquele que era o maior homem da face da terra, estava sendo arrancado da vida de Isaías. E quando ele foi arrancado, aí então o rei dos reis começou a aparecer e a se revelar na vida de Isaías. Mas eu não quero falar do Uzias de Isaías. Eu quero encerrar falando do nosso Uzias. Eu quero encerrar falando dos Uzias da minha vida, da sua vida. Eu quero encerrar falando dos Uzias que são levantados na nossa vida e que muitas vezes vão nos impedir de ver a glória de Deus. Eu quero falar do Uzias que muitas vezes você tem levantado na sua própria vida e que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. O que é que pode ser considerado, pastor, como Uzias na minha vida? Eu não sei o que é que tem roubado a tua aliança com Deus. Eu não sei o que é que tem roubado o seu tempo com Deus. Eu não sei o que é que tem roubado o seu tempo de adoração a Deus. Mas quem sabe, eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que já foram muito cheias do Espírito Santo. Quem sabe nessa noite eu estou falando aqui para pessoas que tinham uma vida muito poderosa no Espírito com Deus, pessoas que tinham experiências diárias e constantes com Deus, mas a partir do momento em que Uzias foi levantado, a partir do momento em que um Uzias da terra, ele se levantou na sua vida, parece que a sua vida espiritual se tornou, como Davi escreveu no Salmo 32, se tornou em sequidão de estio. A alegria no espírito sumiu, você perdeu o desejo de orar, você perdeu o desejo de confiar em Deus, você não acredita mais como você acreditava antigamente. Antigamente você era uma pessoa que rompia em fé, antigamente você era uma pessoa que exalava fé, exalava comunhão com Deus, exalava espiritualidade, não tinha barreira que você não vencesse, não tinha dificuldade que você não conseguisse superá-la. Por quê? Porque você era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, ele tinha lugar na sua vida, ele tinha espaço na sua casa, ele tinha lugar no seu quarto, ele tinha lugar no seu carro, ele tinha lugar no seu telefone, ele tinha lugar no seu computador, no seu notebook, no seu iPad, no seu iPhone e no seu sei lá mais o que, mas ele tinha espaço. E agora? E agora como é que está? Agora, pastor, eu sou tão ocupado, pastor, eu tenho tido uma vida tão corrida, pastor, eu tenho tido uma vida, pastor, tão afobada, pastor, que eu reconheço que eu pouco tenho falado com Deus, eu reconheço, pastor, que eu pouco tenho parado para gastar, pastor, um tempo na presença de Deus. Filho, como é que você consegue passar uma semana inteira sem pegar na Bíblia Sagrada? Como é que você consegue passar a semana inteira sem gastar 5 minutos exclusivamente com Deus no seu quarto? Como é que você consegue passar uma semana inteira sem separar um tempo para o Rei dos Reis na sua vida? E Uzias, ele tem se levantado fortemente. Quanto mais você se programa e diz que vai mudar isso, mais Uzias, ele traz programações para te roubar. Mais o Rei da terra, ele
ele quer aplacar o seu desejo de ter comunhão com Deus, o seu desejo de ter uma experiência com Deus. Mas o Espírito Santo nessa noite, ele sonda os corações, ele sai pelos corredores da igreja, e ele sai batendo na porta do coração, dizendo: ainda tem espaço para mim, ainda tem espaço para a minha glória, ainda tem espaço para a minha presença, ainda tem espaço para o meu poder, ainda tem espaço. O que é preciso morrer na sua vida para que o Rei dos Reis apareça? Existem pessoas que a sua vida econômica está morrendo. Por quê? Porque a sua vida econômica se levantou uns dias ali. Existem pessoas que a sua vida familiar está morrendo. Por quê? Porque se levantou uns dias ali uma idolatria muitas vezes que vem do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do irmão para com o outro, e você não passa uma semana sem abraçar o seu irmão, sem visitá-lo, sem vê-lo, e tudo isso é saudável. Eu não estou sendo contra não, bons relacionamentos familiares, mas a minha pergunta e a minha indagação nessa noite é: aonde está o espaço na sua vida para o Rei dos Reis? Isaías, ele foi ter a maior experiência da sua vida quando Uzias partiu. Isaías foi ter a maior experiência da sua vida com a glória de Deus, com a unção do Senhor, quando Uzias morreu. Irmãos, algumas pessoas aqui, ou a grande maioria aqui, conhece um pouco da minha história, o meu testemunho. Irmãos, eu sou filho de pastor, sou criado na igreja, meu avô é pastor, eu tenho tios pastor, eu tenho irmão pastor. Eu tenho uma família de levitas e sacerdotes, e eu fui criado dentro da casa de Deus. Eu fui criado vendo meu pai buscar a Deus de uma forma intensa, de uma forma incessante, de uma forma que eu vou falar para os irmãos. Quem via poderia até achar que ele era exagerado na sua forma de buscar. Por quê? Porque eu via meu pai se trancar e passar 7 dias trancado dentro de um quarto, sem comer, sem beber, somente com a sua Bíblia e falando com Deus, sem ver a fisionomia dos filhos, sem falar com a minha mãe. Quando eles precisavam se falar, a minha mãe escrevia um bilhete e colocava por baixo da porta, e ele virava a folha do outro lado, escrevia a resposta de volta e colocava por baixo da porta. E eu sei que você deve estar perguntando: pastor, e ele não ia no banheiro? Ele ia no banheiro sim, sabe quando? Ele tirava os horários da madrugada, quando todo mundo estava dormindo, para que ele pudesse sair, ir ao banheiro, fazer as suas necessidades e voltar para o quarto, para o seu lugar de intimidade. Sabe qual era o resultado disso? O resultado disso é que aonde ele passava, aonde nós chegávamos, nas campanhas, nos propósitos com Deus, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, e a glória de Deus era estabelecida. Sabe por quê? Porque na vida dele não havia espaço para Uzias da terra, na vida dele só havia espaço para o Rei dos Reis. Por quê? Porque o rei da terra não prevalecia sobre a vida dele. E por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque hoje em dia, igreja, o que mais nós vemos por aí são pessoas que querem desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, mas não gastam tempo com Deus, não gastam tempo com o Espírito Santo, não conseguem sequer estar dentro da casa de Deus por um longo período. Consegue ficar 4 horas vendo um longa-metragem, consegue ficar 2 horas dentro do teatro, consegue ficar 3 horas dentro de um estádio de futebol ou na frente da televisão, consegue pegar um filme que vai durar 4, 5, 6 horas e consegue assistir, ficar na frente, mas não consegue gastar meia hora na presença de Deus, não consegue gastar 1 hora em intimidade com Deus, não consegue pegar a Bíblia. Porque será, igreja, que a Bíblia ela te dá sono quando você lê, mas as revistas elas não dão? Porque será, igreja, que a Bíblia você pega e começa a abrir a boca e dorme por cima dela, mas as coisas que você sente interesse, você não dorme, você gasta 6, 12 horas na frente de uma tela de computador, mas você não consegue ler um capítulo da Bíblia. Por quê? Porque o sono, ele prevalece sobre a sua vida. Pare para pensar.
Será que isso é comum? Será que isso é natural? Será que isso é normal? Mas a Bíblia diz que Uzias, ele perdeu a vida e passou dessa vida para outra vida, para que Isaías tivesse uma experiência fantástica com Deus. E Isaías, a partir daquele momento, Isaías viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins, ele viu os serafins, ele viu a unção de Deus invadindo o lugar onde ele estava, ele viu o poder de Deus sacudindo as estruturas da religiosidade da vida dele, ele viu o Senhor purificando a sua iniquidade, tocando exatamente na área onde ele precisava ser tocado, mudando a sua história. Por quê? Porque ele resolveu abrir o coração para o Rei dos Reis, e resolveu fechar a porta para o Rei da terra. Ele resolveu repreender da vida dele os Uzias da terra, os reis da terra, aquilo que quer governar a sua vida, aquilo que quer ser senhor da sua vida, aquilo que quer roubar o seu tempo, que quer anular a sua intimidade com Deus. Ele viu o Senhor arrancar da vida dele, para que ele tivesse uma experiência com Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é diferente na nossa vida, irmãos. Não é diferente na nossa vida. Eu me lembro que no começo do meu ministério, quando eu pastoreava ainda uma outra denominação, eu me lembro que eu, muito novo, menino, eu fazia determinadas loucuras espirituais. Eu me lembro, eu cheguei a passar 3 dias, 4 dias consecutivos em cima de um monte, no meio do mato, debaixo de uma cabana, um pedaço de plástico esticado em 4 árvores ali, sem paredes laterais e nem nada, somente um farolete e uma Bíblia, e ali embrulhado num pano, 3 dias em cima do monte, longe da minha esposa, longe da minha família, fazendo sabe o que? Falando com Deus. Sabe por quê? Porque o nível de espiritualidade que havia na minha vida não me satisfazia. Eu queria mais de Deus, eu queria mais da sua presença, eu queria mais do seu poder, eu queria mais da sua glória, e por causa disso eu resolvi pagar preços, eu resolvi anular os reis da terra, eu resolvi anular o tempo que eu poderia gastar com amigos, eu resolvi anular o tempo que eu poderia gastar com colegas pastores, eu resolvi anular o tempo que poderia me roubar da presença de Deus, e eu preferia estar em intimidade com Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor está aconselhando a igreja inteira a subir para o monte, ficar lá 3, 4 dias? Pastor, a gente trabalha. Meu irmão, Deus sabe muito bem os seus afazeres, e Deus, Ele não está requerendo isso de você, mas Deus está dizendo: ei, será que você não tem 30 minutos do seu dia? Será que você não tem 10 minutos do seu dia? Será que você não tem 1 hora do seu dia? Será que você não consegue adorar o meu nome nem quando você está dentro do seu carro? Irmão, vocês pensam que é brincadeira? Tem crente que entra dentro do carro dele, irmão, é só CD de porcaria, é funk, é pagode, é pagonejo, sei lá o que, como é que é o nome dessas porcariadas do inferno, e depois quer ser cheio de Deus, quer ser cheio da glória de Deus, se alimenta o dia inteiro, querido. Meu irmão, eu não estou condenando os artistas e as pessoas que trabalham, eu estou dizendo para você que você é de Deus, e você não pode se alimentar com aquilo que não edifica a sua vida. Não vê a hora da esposa, dos filhos sair de casa para ver pornografia. Não vê a hora das pessoas sair de casa para colocar na Playboy. Tem horário marcado para entrar na internet, por quê? Porque tem um malandro, tem um bandido lá do outro lado que fica te esperando para acabar com a sua vida espiritual, para destruir você, e você não está vendo que você está longe de Deus, que você está caminhando para longe de Deus. Você quer glória de Deus, você quer resultados na sua vida, você quer se dar bem nos seus projetos, você quer se dar bem nos seus planos, você quer que Deus abençoe seu salário, você quer que Deus abençoe a sua vida, você quer que Deus te prospere, você quer que Deus, Ele multiplique os seus ganhos. Mas como é que Deus pode fazer isso se você não deixa os Uzias da terra morrer?
Infelizmente, existem algumas pessoas que até pegam aqueles que praticam o contrário e chamam de super espirituais. Esse dia eu estava com um rapaz, estava eu, um pastor no carro e um rapaz. Esse rapaz, ele estava brincando comigo, porque vocês que são da igreja aqui, vocês sabem que às vezes eu estou no meio do caminho, estou indo para uma reunião, estou indo para algum lugar, para algum município, para alguma cidade, estou viajando no carro e o Espírito de Deus me toca, fala alguma coisa comigo, e eu sempre gosto de compartilhar com a igreja, compartilhar com as pessoas que são meus amigos, com as pessoas que me amam, que oram pela minha vida, e que eu também sou uma bênção na vida deles. Eu gosto de compartilhar aquilo que Deus fala comigo. E esse moço estava dentro do carro e ele começou a brincar com essa situação. Ele foi lá, abriu um vídeo que eu havia colocado e começou a brincar com aquilo dentro do carro. E eu olhei para ele e eu falei para ele, não vou falar o nome dele porque ele já veio aqui e volta e meia ele pode vir aqui um outro dia, mas eu vou preservá-lo. Mas eu olhei para ele e disse, meu querido, você está brincando não é comigo, você está brincando com o Espírito Santo de Deus. Porque se você está morto, se você é uma terra seca, se você já não sente mais a presença, a unção e a glória de Deus sobre a sua vida, eu não tenho culpa. Agora uma coisa eu digo para você, eu ouço a voz do Espírito Santo todos os dias me chamando pela manhã, dizendo, vem comigo, eu vou contigo, aonde você vai eu vou com você, aonde você for eu sou o seu ajudador, eu sou o seu amigo, eu estou contigo. E eu vou dentro do meu carro orando e falando com Deus, orando por pessoas, orando pela igreja, orando por departamentos, por irmãos, e é inevitável, a glória vem, a unção vem, o céu se abre, a visão celestial ela é aberta para nós. Por quê? Porque a presença de Deus, ele se manifesta em todos os lugares onde ele é invocado, ele vai em todas as casas onde ele é chamado, ele se manifesta em todas as vidas que chamam e invocam o nome dele. Agora é preciso nós pararmos e perguntarmos, qual é os dias que tem te afastado de Deus? Enquanto os dias da nossa vida não morrem, jamais nós teremos uma experiência profunda com o Senhor. Enquanto os reis da terra estiverem vivos dentro de nós, jamais conseguiremos ter a visão do Rei dos Reis. Alguém que busca a Deus somente pelas coisas que Ele faz, provavelmente vai acabar perdendo de ver aquilo que Deus é de fato na sua vida. Alguém que só busca Deus por causa daquilo que Ele faz ou que Ele pode fazer na sua vida, vai acabar perdendo a oportunidade de ver o que Ele de fato é. E a geração de Eli foi uma geração que experimentou esse tipo de apostasia. Você se lembra da geração de Eli? A geração de Eli foi uma geração que não se preocupou com Deus e com a sua glória, uma geração que não se preocupou com a unção de Deus, uma geração que não estava nem aí para o culto a Deus, uma geração que os próprios filhos de Eli, diz a Bíblia Sagrada, que eles colocavam o garfo dentro do tacho, para arrancar de dentro do tacho as oferendas, aquilo que era oferecido a Deus, aquilo que era consagrado ao Senhor, eles tiravam para comer daquilo que era consagrado ao Senhor. Porque era uma geração que não se preocupava mais em ter experiências sobrenaturais com Deus. Mas sabe quando eles resolveram se preocupar com a glória de Deus? Quando eles saíram para uma guerra. Quando eles saíram para a guerra, diz a Bíblia que eles foram derrotados pelos inimigos filisteus. Eles tiveram que correr dos inimigos. Sabe o que eles fizeram? A primeira coisa, quando eles chegaram em Israel, eles se lembraram de Deus, eles se lembraram da glória de Deus, se lembraram da arca, que era o símbolo máximo da glória de Deus. E aí eles se juntaram para dizer assim: nós precisamos trazer a arca de volta, nós precisamos trazer a glória de Deus de volta, nós precisamos de Deus. O problema, irmãos, da geração de Eli é tratar as coisas que não são prioridade como prioritárias e deixar para segundo plano aquilo que é prioridade na sua vida, que é Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que acontece com quem deixa Deus para segundo plano? A pessoa perde as suas guerras, a pessoa perde os seus bens, perde o seu dinheiro, perde a sua vida e ainda perde a glória de Deus. Foi o que aconteceu com a geração de Eli.
Eles não só perderam a guerra, não só perderam os seus armamentos e perderam pessoas mortas na guerra, mas eles perderam a arca, porque a Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca, que era o símbolo máximo da glória de Deus. Uma geração que está focada somente naquilo que Deus pode fazer, provavelmente vai acabar sem a presença dEle. Você pode repetir, por favor? Uma geração que só se preocupa com aquilo que Deus pode fazer, vai acabar perdendo a presença dEle. Isso é sério. E é a presença dEle que vai te levar além das circunstâncias. É a presença dEle que vai realizar os sonhos mais íntimos do seu coração. É a presença dEle que vai trazer a multiplicação na sua vida financeira. É a presença dEle que vai guardar a sua família na hora da tribulação. É a presença dEle que vai prosperar o seu trabalho. É a presença dEle que vai trazer cura sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus amigos. É a presença de Deus. E é por isso, irmãos, que eu amo a geração de Davi. Porque a geração de Davi foi a geração que veio após a geração de Eli. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez quando ele assume o seu lugar foi buscar trazer de volta a arca da aliança. Ou seja, ele trouxe de volta a glória de Deus, ele trouxe de volta a presença de Deus, ele trouxe de volta a unção de Deus para dentro do seu reino. A Bíblia diz que Davi, ele se preocupava tanto com a glória de Deus, que ele toma uma atitude até que precipitada. Diz a Bíblia que ele faz um carro novinho, um carro de bois. Ele pega Uzá e Aiô, que eram duas pessoas extremamente capazes e habilitadas para tocar o carro de boi. E ele vai buscar a arca do Senhor, e ele pega a arca de Deus, coloca sobre o carro. E depois que ele coloca a arca sobre o carro, agora diz a Bíblia Sagrada que eles estão voltando para Israel. Eles estão voltando para Israel felizes. Tem música no retorno deles para Israel. Tem dança, tem louvor, tem instrumentos, tem glória. E a Bíblia diz que Davi ia na frente dançando e saltando, e o carro de boi vinha atrás com a arca em cima. Mas diz a Bíblia que o boi num determinado momento tropeçou, e quando tropeçou a arca ia cair de cima do carro. E quando a arca ia cair de cima do carro, diz a Bíblia que Uzá, ele apoiou a sua mão para não deixar que a arca caísse. Sabe o que aconteceu com Uzá? Diz a Bíblia Sagrada que ele foi instantaneamente fulminado. E a pergunta subsequente é: pastor, por que ele foi fulminado? Se ele foi cheio de boas intenções para colocar a mão na arca para que ela não caísse. Ele foi fulminado porque com a glória de Deus não se brinca. Ele não tinha habilitação, ele não tinha autorização espiritual para tocar na arca, ele não tinha autorização de Deus para colocar a sua mão na arca. Aliás, de boas intenções, o inferno está cheio de pessoas. Para Deus não adianta boas intenções. Deus está procurando corações quebrantados que se submetam à sua vontade, à sua palavra, e que sejam cheios da sua glória. Pouco adianta para Deus se você entrar aqui nessa noite e dizer: Senhor, tu sabe que eu tenho errado, eu tenho pecado, mas tu sabe que o meu coração está cheio de boa vontade de te servir, está cheio de boa vontade de um dia ser teu servo, de um dia andar na sua presença. Querido, eu vou dizer para você: o inferno, novamente eu repito, está cheio de pessoas de boas intenções. Deus não está procurando boas intenções, Ele está procurando corações quebrantados, que invoquem a sua presença e a sua glória, cujos quais Ele vai habilitar, Ele vai autorizar para tocar na sua glória, para viver debaixo da sua glória, para a glória dEle entrar na sua casa e na sua vida. E a Bíblia diz que eles viram a justiça de Deus. Por quê? Porque Davi vai explicar agora para o povo. Eu imagino a tristeza do coração de Davi. Eu imagino Davi abatido diante daquela cena, uma cena de morte. Uzá está morto. Agora para tudo, para o cortejo. A Bíblia diz que Davi, triste, foi pensar no que fazer, como eu vou levar essa arca de volta. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa para você: perder a glória de Deus é muito mais fácil do que você trazê-la de volta. Eu vou repetir isso.
perder a unção de Deus, perder a presença de Deus, perder o poder de Deus na sua vida, deixar que Ele se vá, deixar que Ele escape pelos vãos dos seus dedos, é muito mais fácil do que você se quebrantar, chorar, fazer propósitos e pactos para ter a glória de Deus de volta dentro da sua vida e na sua casa. Por isso Davi estava agora com o seu coração consternado e dizendo: o que eu vou fazer, Senhor, para levar de volta a glória de Deus para Israel? Israel está sofrendo, estamos perdendo guerra, perdendo pessoas, a destruição está dentro dos nossos portões. Aí então ele se lembra de que Deus, ele trabalha com princípios, ele se lembra que Deus, ele trabalha com regras, e ele se lembra que lá no livro de Levíticos Deus estabeleceu uma maneira e um propósito cujo qual faria parte daqueles que levariam a sua arca. A arca teria que ser levada nos ombros dos levitas ou dos sacerdotes, dando passos e dobrando o seu joelho, dando graças a Deus, adorando a Deus. Levantavam, caminhavam, dobravam-se, colocava a arca no ombro, davam passos, dobravam o joelho, agradecia, reverenciavam a Deus, respeitavam a glória de Deus, levantavam-se novamente, davam mais passos, deitava novamente o joelho no chão, agradecia ao Senhor, adorava a Deus, louvava a Deus pela presença dele, e novamente levantava e caminhava. Davi, ele se lembrou que para trazer a glória de Deus de volta para Israel, era com sacrifício. Ah, meu irmão, mas falar de sacrifício, meu irmão, você prometer uma loira, modelo, aquela, não sei se é da Skol ou é da Brahma, né? Aquela que fala no comercial, né? Como é que é? Tem um comercial que é muito engraçado, é a redonda, como é que é, gente? Fala aí, me ajuda, vai. Verão, esse aí, o verão. Né? Você promete, Deus vai te dar uma verão, meu filho. O cara não consegue ficar na igreja, pô. Deus vai rasgar o céu sobre a sua cabeça. Você vai voar, você vai ficar rico, bilhardário. Tem gente que ainda não consegue se relacionar com Deus, quanto mais quando você fala que tem que pagar preço, sacrifício. É por isso, minha gente, que há uma ausência de avivamento real, é por isso que há uma ausência da glória de Deus, é por isso que há uma ausência da manifestação de Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem mais pagar preços para ter a presença de Deus dentro da sua vida, da sua casa. As pessoas não querem mais viver uma vida de santidade, não querem mais andar corretamente em santidade diante de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele chama então lá os levitas, e depois de passar na casa de Obed-edom, ele vai lá e leva de volta a arca para Israel. A arca que representava a glória de Deus só ficou 3 meses na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Obed-edom prosperou de tal maneira, ficou rico, que ninguém entendia o que tinha acontecido com ele. Mas o que é que foi, pastor? O que aconteceu com Obed-edom? A glória de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. Deus estava dentro da casa dele, abençoando ele e os seus projetos, abençoando ele e os seus planos, abençoando ele e os seus intentos. A glória de Deus deu tudo certo a partir do momento em que Davi obedeceu às regras, às normas. Querido, a glória de Deus, ela vem sobre a vida de pessoas que estão dispostas a obedecê-lo e seguir as suas normas, as suas regras. O avivamento de Deus, as experiências sobrenaturais de Deus, elas vão acontecer na nossa vida, sabe quando? Quando nós nos disponibilizarmos e dissermos para Deus: Senhor, eu vou detectar Uzias da minha vida, eu vou detectar, Senhor, o que é que tem roubado, Senhor, a minha vida de Ti, o que é que tem tomado o meu tempo, Senhor, absurdamente. Senhor, eu não posso viver apenas de terça-feira e de domingos, eu não posso viver das 18 às 20 e 20h30, eu não posso viver de terça-feira das 20 às 21h30, eu preciso
mais, eu preciso me relacionar com Deus, eu quero ver o céu aberto sobre a minha vida, eu quero ver o Senhor salvar minha família, eu quero ver o Senhor abrir portas para mim. A minha empresa, ela precisa de Deus, a minha casa precisa de Deus, a minha família precisa de Deus, a minha vida precisa da glória de Deus, mas ela não vai vir de qualquer maneira. Você precisa identificar nessa noite qual é os dias que tem atrapalhado a unção de Deus de se manifestar na sua vida. A Bíblia diz que Davi levou a arca, colocou a arca em Israel, e o poder de Deus voltou sobre eles. Eles voltaram a prosperar nas suas guerras. O povo voltou a ter Deus do lado deles. O povo voltou a ter a unção de Deus do lado deles. E quando a unção de Deus ela volta, meu irmão, sobre a sua vida, aí, querido, não tem gigante, aí não tem multidão, aí não tem adversário. Você acha que Davi, ele fez o que ele fez por quê? Porque a unção de Deus estava sobre a vida dele, irmão. Davi, ele não era nenhum lutador do UFC, ele não era o campeão da sua categoria, não. Davi, muito pelo contrário. Davi, ele era um pastor de ovelhas, preparado por Deus para cuidar de ovelhas com um cajado. Ele deu um testemunho e falou que matou um leão e um urso que ninguém nunca viu, ninguém sabe, mas ele disse, e porque ele tinha unção de Deus sobre a vida dele, todo mundo acreditou, e até Saul acreditou e deu a oportunidade para ele lutar contra o Golias. Por quê? Porque ele tinha unção de Deus sobre a vida dele. O que fazia ele um homem de respeito era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Meu amado, entenda isso em nome de Jesus. O que vai fazer de você uma pessoa diferente nessa sociedade é você ter Deus com você, é você ter a glória de Deus com você, é você ter a presença de Deus com você, é você abrir mão dos Uzias desse tempo e dizer: Senhor, eu vou a partir de hoje separar um tempo para falar contigo, eu vou separar, Senhor, alguns minutos. Começa, meu irmão, eu quero incentivar você em nome de Jesus. Pastor, eu não aguento, me dá um sono profundo. Pastor, eu começo a orar, daqui a pouco eu estou chamando Jesus de Genésio. Pastor, é uma loucura, o senhor não tem noção como é difícil. Eu sei sim, meu filho, porque eu sou carne igual a você, eu sou de carne igual a você, eu também canso, eu também tenho trabalho, eu também chego muitas vezes na minha casa estourado pelo dia de trabalho, com a mente completamente cansada, estourada de preocupação. Mas sabe aonde que eu encontro alívio? Sabe aonde que eu encontro bálsamo? Sabe aonde que eu encontro a motivação para o dia seguinte? Sabe por que no dia seguinte eu estou de pé, eu estou sorrindo, eu estou dando glória a Deus, eu estou cantando, eu estou aqui preparando uma palavra de vitória para a sua vida? Sabe por quê? Porque é nele e única e exclusivamente nele que eu encontro forças para dizer para você que você também pode receber a mesma força que vem de Deus. Mas a força que você precisa, querido, ela não vem do diário do grande ABC, ela não vem do jornal daqui da cidade, não, ela não vem da revista Isto É, não. A força que você precisa, ela vem da palavra de Deus, vem da sua oração, da sua vida de comunhão com Deus. A força que você precisa está aqui. Aqui está o antídoto para você derrotar os Uzias da sua vida. Aqui está o antídoto para você ter uma experiência única e exclusiva com Deus. Aqui está o antídoto para você ver céu aberto sobre a sua vida, para você abrir a boca e Deus se manifestar e te responder, para você abrir a boca e Deus dizer para você: eis-me aqui. Você não precisa falar, porque antes de você falar, eu já conheço o teu pensamento, porque eu tenho te visto. Você não vem para mim só na hora de pedir, você não vem para mim só na hora de sentar na mesa para comer, você não vem para mim só na hora de comprar, você não lembra de mim só na hora de fazer pedidos, porque você não olha para mim como um mercado, você olha para mim como um Deus todo poderoso, que pode atingir todas as áreas da sua vida, e por isso você me serve. E quando você serve a Deus, Ele te honra. Quando você serve a Deus, Ele te exalta. Quando você serve a Deus, Ele abençoa o teu trabalho. Quando você serve a Deus, Ele abençoa a tua casa. É inevitável você servir a Deus e Deus não servir a você. Fique de pé, por favor.